Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, família, casamento, negócios, projetos, sonhos, que haja uma visitação sobrenatural de Deus na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, toque-a com a tua glória, toque-a com o teu favor. E, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Santifica nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso ser. Nos rendemos a Ti, Jesus, completamente e consagramos a Ti esse dia, para que esse dia seja uma bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos firmes no propósito, orando por vitória em todos os níveis, orando às 6 da manhã e às 18 horas. E é uma alegria para mim começar o dia aqui junto com você hoje. E eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. Testemunho que vai edificar a sua fé. Deus opera milagres e maravilhas acontecem aqui nas orações. Você crê nisso? Eu quero compartilhar esse testemunho da Magda. No dia 24 de maio, ela teve um acidente de trabalho de 2024. Um tombo aparentemente bobo, mas que destruiu meu braço direito e me fez perder todos os movimentos. Passei por uma cirurgia onde foi colocada uma placa e 22 parafusos. No início eu não sentia meu braço, ele ficou completamente sem movimento, como acontece com quem sofre um derrame. Todos os diagnósticos indicavam que ele não voltaria a ficar firme. Numa segunda, cansada da dor e da frustração, eu fui dormir. Na madrugada acordei às 3 horas da manhã com muita dor e senti como se alguém estivesse mexendo perto do meu cotovelo. Na hora sorri e falei com Deus, o Senhor está mexendo no meu braço. Quando acordei pela manhã, percebi que estava levantando a minha mão sozinha. Sempre criei na palavra que o Senhor liberou para mim em uma live das 6 horas da manhã, quando falou o ano do meu nascimento e mencionou a pulseira do hospital, dizendo que Deus estava visitando uma pessoa que estava de cama e que a cura seria completa. Cada vez que recebia um diagnóstico ruim dizendo que meu braço não voltaria ao normal, eu me agarrava àquela palavra e a certeza de que seria curada. Jesus Cristo opera milagres. Que maravilha teu testemunho, Magda. Eu fico feliz por você. Jesus é lindo. Olha o que Ele está fazendo. Que maravilha, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você que está aí ao vivo junto conosco? Que coisa tremenda, gente. Por isso que a gente tem que compartilhar as orações. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus está fazendo tantas coisas lindas, maravilhosas. E nós estamos aqui, somos testemunhas oculares dessa grandiosidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre Davi e a sua intimidade com Deus. Como isso impactou no seu destino. A tua intimidade com Deus, ela vai impactar diretamente no teu caminho. Em 1 Samuel capítulo 30, se você puder me acompanha, seja escutando ou com uma Bíblia aberta. 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda que Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Mas a Bíblia diz que um exército inimigo atacou a cidade de Davi, aonde estava as mulheres dos seus homens, estava os filhos
de todos que acompanhavam Davi. E quando Davi chegou na cidade, a cidade estava destruída e todos haviam sido levados cativos. Diz que eles choraram muito e depois disso começou os levantes, onde homens começaram talvez a xingar Davi, outros a dizer que iriam matá-lo, destruí-lo, enfim. Porque quando se está passando por uma tensão dessas, o ânimo das pessoas se descontrola. E aonde que eles foram para, descomprimir a sua alma e para, tirar aquela raiva? Eles foram na cabeça, eles foram a Davi. As pessoas sempre tentam culpar os outros pelas derrotas e pelos problemas que eles estão enfrentando. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo, ainda que ele estava guerreando as guerras do Senhor e deixou a família, talvez sem um exército, sem os pais para protegerem os filhos, sem os maridos para protegerem os filhos. No entanto, não era motivo do exército dele, que era tão leal a ele, querer matá-lo. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, em meio, a esse caos que ele estava vivendo, ele se fortaleceu no Senhor. Todos nós vivemos caos em nossa vida. Momentos onde, as pessoas querem a nossa cabeça. Momentos que está tudo estranho e você está inseguro com tudo aquilo que está vendo, porque talvez na cabeça de Davi isso não fizesse lógica, porque ele estava batalhando as batalhas do Senhor e agora a cidade que era para estar protegida estava por terra. Então, em meio a esses conflitos, até mesmo internos, Davi se fortaleceu em Deus. Você sabe o que significa se fortalecer em Deus? É, mesmo em meio à dor, você dizer, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio ao caos, você se dobrar para orar e confiar que o Senhor tem um plano. Eu creio que Davi estava com essa conexão de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano. E assim nós também temos que acreditar que Deus tem um plano. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, diz assim, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Davi, ele pediu permissão a Deus para ir atrás dos seus inimigos. Então, guarde bem isso no seu coração. Mesmo em meio à dificuldade, que ele poderia ser impulsivo, que ele poderia dizer aos homens, vamos atrás deles, ele decidiu orar e pedir uma permissão para Deus, pedir uma direção para Deus. É isso que a gente não faz, porque quando temos problemas para resolver, a gente já sai resolvendo do nosso jeito e queremos vencer a batalha usando as nossas próprias estratégias, com as nossas próprias ideias, e não é assim que vai funcionar. Quem tem uma palavra carrega não só um amparato de Deus, mas carrega também uma permissão de Deus, aonde Deus ele está lhe abençoando para você ir. Então, a direção vem a bênção, tornando você abençoado. E Davi sabia, e eu, me emociono com isso, porque uma pessoa que realmente acredita que uma direção de Deus é tudo o que ela precisa, além das suas forças, porque Davi era habilidoso, ele com certeza se perseguisse pelo natural, ele conseguiria alcançar, mas ele dependia de Deus. Nós precisamos depender de Deus para termos resultados maiores. A nossa dependência de Deus, ela também é um louvor. A nossa dependência de Deus é uma adoração. A nossa dependência de Deus faz com que aceleremos no nosso propósito. Deus estava aprovando o coração de Davi e, ao mesmo tempo, ele estava sendo aprovado por Deus, porque ele agiu do jeito certo. Ele agiu do jeito certo, ele orou a Deus, Senhor, eu vou. O Senhor vai me dar vitória, porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Imagina, um território, você não tem GPS,
né? Você não tem um helicóptero para fazer busca, você não tem carro, só tem cavalo. E sabe, para onde ele iria? Aqueles inimigos, eles poderiam ter ido para qualquer lado. Então Davi precisava realmente de um milagre de Deus, ele precisava de uma direção de Deus, e ele se colocou nessa dependência. E aqui também me surgem algumas coisas. As pessoas te amam até que algo errado acontece com você. As pessoas te amam até você não falhar, até elas não se decepcionarem. Tem gente que vai estar com você, sabe, enquanto você está vencendo. Porque se você parar de vencer, elas vão deixar você. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da faculdade do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas não lidam bem com isso. Em grande parte não lida bem. Porque ela pensa assim, quem deveria estar comigo não está. E isso cria uma revolta nas pessoas. Muitos dos discursos que a gente vê, até na própria internet, na verdade você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa ou falando uma coisa, e tudo aquilo é resultado de um trauma que a pessoa carrega. Porque foi abandonada, porque não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada. Tem gente que senta para conversar comigo e diz exatamente isso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, mas tem gente que me diz isso. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em nada, porque fizeram isso para mim. Eu sei, é dolorido demais. Isso machuca a gente por dentro. Isso é uma dor na alma, é uma raiva também que dá na pessoa. Mas, sabe, em meio a tudo isso, nós temos que aprender a lidar com a situação, a administrar ela. Escreve aqui nos comentários, você tem que aprender a administrar as situações. Porque algumas pessoas, quando elas são feridas, elas já vão para a internet e rasgam o verbo. Quando são feridas, elas ficam tão revoltadas e começam a descontar em todo mundo. E um detalhe, quando uma pessoa está ferida, qualquer coisa que acontecer, por menor que seja, ela já vai tornar aquilo um monstro na vida dela, porque ela está machucada. Uma pessoa que está machucada, sabe, até do braço, nós lemos aqui o testemunho dessa mulher que não conseguia ter mobilidade no braço. Bem, se você tocasse no braço dela com o seu dedo, enquanto ela, logo após ela ter feito a cirurgia, ela vai gritar de dor? Por quê? Porque ela está sensível à dor. Ela está sensível, ela está machucada. Na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está machucada, ela está tão machucada que acontece, sabe, a mínima vírgula, e ela já, sabe, atropela tudo pela frente, já começa a falar um monte de coisa. A Bíblia nos diz no verso 14, olha o que está escrito: nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queratitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Deus enviou uma pessoa que estava perdida e que Davi ajudou no caminho. E essa pessoa, ela esteve com a tropa que atacou Ziclag, que atacou a cidade de Davi. Olha que tremendo. E Davi ajudou essa pessoa, deu comida, deu água, e essa pessoa o guiou até a tropa inimiga. Quando você ora, Deus vai preparando tudo no seu caminho. Deus prepara as pessoas, Deus prepara a porta aberta, Deus prepara o colégio para os seus filhos. Sabe, Deus vai preparando tudo. Tudo acontece pela direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, sabe, você está com aquele que abre portas, exatamente, aquele que abre portas para você. E se você prestar atenção, Davi, quando encontrou esse homem no caminho, ele foi ignorado pelos seus aliados, mas ele foi recebido por Davi. Tem gente que vai sair de lugares só por tua causa. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para serem bênção na tua vida, só por tua causa, porque você está numa direção de Deus.
Então, estar na direção de Deus vai atrair os ajudantes do destino para que eu consiga encontrar o meu propósito. Então, você não está sozinho como você pensa. Existe todo um trabalhar de Deus. Então, quando eu estou na direção de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Quando eu estou na direção de Deus, as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que eu imagino. Agora, eu quero que você volte ao verso 8. Olha o que está escrito. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Sabe o que os homens fazem? Eles fazem primeiro e depois pedem ajuda para Deus. Então eles abrem a empresa e depois pedem ajuda para Deus. Eles mudam e depois pedem ajuda para Deus. Eles decidem e depois pedem ajuda para Deus. E quando tudo dá errado, aí eles pedem ajuda para Deus. Davi fez ao contrário. Ele primeiro disse: o Senhor vai estar comigo nisso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Senhor, tu vai estar comigo. Ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, tu vai estar nesse negócio? Tu vai estar comigo? Porque é o que eu preciso. Eu não devo confiar nas minhas habilidades, eu não devo confiar nos meus recursos. Eu tenho que confiar na direção de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não confie nos teus recursos. Não confie nas tuas habilidades, por maiores e melhores que elas sejam. Você precisa de uma direção de Deus. É uma direção de Deus que você precisa. É a direção de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. É a direção de Deus. Então, não é, sabe, fazer primeiro e depois pedir ajuda para Deus. É primeiro pedir a direção para Deus e depois fazer. Essa é a ordem certa no mundo espiritual, no reino de Deus, de fazer as coisas. É por isso que eu falei sobre a permissão. Davi pegou uma permissão com Deus. Davi pegou um passe livre. Davi pegou, sabe, uma autorização para romper contra qualquer exército. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma autorização divina, mesmo que o exército inimigo seja 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes maior do que você vai vencê-los. Não me pergunte como, mas você vai vencê-los. Porque você tem uma autorização do céu. As pessoas não têm ideia, mas uma direção de Deus é uma autorização na terra. Tudo se dobra à autorização que Deus te deu. Tudo se dobra. Ou seja, inimigos, circunstâncias, doenças, qualquer tipo de mal no seu caminho se dobra porque você tem uma autorização. É por isso que não se meta com alguém que tem uma autorização de Deus. Não se meta, não se coloque no caminho dessa pessoa que tem uma autorização de Deus. Você sabe que quando você carrega uma autorização de Deus, você está com o caminho aberto, está tudo liberado, é só você avançar. E você está carregado, sabe, de uma autoridade divina para poder avançar. Sentimentos não são fatos, eles flutuam dentro de nós. Então, eu querer uma coisa é uma coisa. Agora, qual que é a direção de Deus? Meus sentimentos flutuam. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu sinto uma coisa, ora eu sinto outra coisa. Então os sentimentos, eles estão aqui conosco, eles estão flutuando dentro de nós. Mas qual que é a direção de Deus? É terrível quando você tem que ser guiado pelos, eu posso dizer, humores ou inconstâncias de alguém. Uma pessoa que não busca a direção de Deus. Uma pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia ela quer quebrar tudo, outro dia ela quer construir tudo. É difícil. Você está debaixo de uma autoridade ou de uma liderança, sabe, que não ouve a Deus. Porque quando você segue uma liderança, qualquer tipo de trabalho, de igreja, de qualquer tipo, que segue a direção de Deus, você está sempre amparado. Não importa as mudanças que acontecerão, você está amparado. Você está amparado porque você
está seguindo alguém que ouve a Deus. Então, é preciso evitar decisões emocionais. E é isso que eu guerreio comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz, que quando Deus falou com Abraão que ele deveria entregar o filho dele, no outro dia de manhã, bem cedo, ele foi fazer o que Deus disse. Eu não sei se ele consultou a mulher dele, mas eu sei que ele foi fazer o que Deus direcionou. Talvez se ele consultasse a mulher dele, talvez Sara não iria permitir. Então Abraão, de manhã cedo, ele ouviu num dia, de manhã cedo, no outro dia, ele já se movimentou. Hoje eu tento fazer exatamente isso. Se Deus fala, eu me mexo. Se Deus fala, não importa se é na madrugada, não importa, eu no outro dia já estou mexendo naquilo que Deus falou comigo. Eu aprendi isso. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus vai poder confiar a você os segredos e os mistérios dele. Então, essa presteza, essa é a palavra, a presteza em ouvir a Deus, a presteza em obedecer, vai redundar em glória, em riquezas no teu caminho e na tua família. Davi conquistou. Davi venceu esse exército. Davi teve uma grande vitória. E os homens que queriam matá-lo agora estavam o jogando para o alto e dizendo: você é o cara, Davi. Mas na verdade Davi sabia que Deus, quando Deus dá a direção, não depende mais dele. Quando Deus dá a direção, ele só tem que seguir o fluxo e as coisas acontecerão. E é isso que nós devemos entender, que se formos guiados por Deus, nós sempre caminharemos bem e iremos vencer. Eu deixo essa instrução ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Segunda e terça da semana que vem agora, segunda e terça, nós vamos ter um grande evento, é o nosso seminário de batalha espiritual. Grandes nomes de ministérios de libertação do Brasil estarão conosco. Serão 2 dias, onde nós vamos abrir coisas que nunca falamos para você. Com certeza você vai ser muito abençoado, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. E se você quiser ser nosso aluno, ainda que você seja por um mês apenas, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno. Vá no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Também tem o meu site e o site da academia, onde você pode entrar direto e fazer a sua inscrição para poder se tornar nosso aluno. Essa escola online é uma bênção, eu tenho dito isso. Ela é uma bênção porque ela está sendo uma plataforma de transformação na vida de muitas pessoas. Quem é aluno da academia que está aqui junto comigo hoje sabe do que eu estou falando. É assuntos primorosos, é uma bênção de Deus, tem uma unção especial sobre essa academia. E o que Deus me falou e já está acontecendo. Pessoas estão tendo o seu discernimento acelerado, coisas estão sendo construídas na vida de pessoas. Por isso eu convido você a estar junto conosco. E também domingo agora nós vamos ter um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final quero fazer uma oração sobre todos aqueles que estão carregados, pesados espiritualmente. E se você conhece pessoas pesadas, domingo 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E se você quer ser nosso parceiro na televisão, nós temos programa na TV Bandeirantes de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quiser ser nosso parceiro ou nosso intercessor, entre em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você, certo? Ou direto no meu site, você também ali, você pode fazer um cadastro e se tornar nosso parceiro e nosso intercessor, tá bom? Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar aí com 7 pessoas? Compartilhe aí com teus amigos, teus parentes, as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou já nos comentários o seu pedido de oração? E eu quero pedir uma coisa para toda mãe que está me escutando agora. Para toda mãe que está me escutando agora. É importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. É muito importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. Então, compartilhe agora essa oração com os teus filhos, noras, genros, amém? Compartilha com eles, com teus netos, se você já tem neto já grande, compartilha com essa pessoa no nome de Jesus. E às 9 da manhã de hoje, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que eu tive com o Tiago Brunet. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Hoje, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho e nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas, como vencer críticas e perseguições. Tá bom? Então, 9 da manhã, não perca. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai. Dá vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. E a minha oração, Pai, é para que ela seja visitada pelo teu poder agora. E que haja vitória em todos os níveis. Haja vitória em todos os níveis na vida dela, na sua casa, na sua família. Que caia por terra todos os bloqueios de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Nós quebramos agora a influência de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a sua família e contra seus negócios. E nós dizemos: mal acabou para você. Sai dessa casa, sai deste lugar. E que a partir de hoje entre avanço nessa vida. A partir de hoje entre transformação. A partir de hoje entre mudança. Eu oro quebrando agora as correntes de Satanás. E declaro, Senhor, a tua bênção sobre essa vida, sobre sua família, sobre seus negócios. Oramos agora, Pai, declarando que vai haver transformação dentro deste lar, vai haver transformação dentro dessa casa e que a paz de Deus vai reinar neste lugar. Oro também por todo aquele que está doente. No nome de Jesus, que seja curado agora, Jesus Cristo da saúde. Que toda alergia renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, que todo problema, toda doença que essa pessoa tem no sangue, nos órgãos, que haja cura e restauração agora, completa e total, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Quebra agora, Pai, as correntes do inimigo em nome de Jesus e traga tempos, Senhor, de grande refrigério, tempos de abundância, tempos de crescimento, um crescimento sobrenatural. E eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, de segurança, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída e nos livre de toda maldade, no nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Espero que você tenha sido muito abençoado. E se você recebeu essa palavra profética, compartilha com outras pessoas. Às 9 da manhã eu te aguardo aqui junto com a gente. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família
e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que a paz de Jesus Cristo habite ricamente dentro do teu lar, que haja alegria na tua família, que o amor dos filhos aumente para com os pais e dos pais para com os filhos, que o amor do marido aumente pela mulher e da mulher pelo marido, que essa casa seja um lugar de muitas bênçãos, de muito favor de Deus, no nome de Jesus Cristo. E oramos agora, Senhor, para que haja salvação na vida de todos essa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e que toda essa casa possa servir ao Senhor. No nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família. Deus te abençoe. Que alegria poder começar o dia aqui com você. Eu quero compartilhar uma palavra profética na sua vida. Nós precisamos confiar no caráter de Deus. Você sabe que antigamente se falava do fio do bigode, pessoas que eram confiáveis para se fazer negócio. Deus, ele é confiável em tudo que ele diz. Você pode confiar em Deus, você deve confiar em Deus. Eu aprendi algumas coisas sobre isso, eu quero compartilhar com você. Deus quer ser confiado, e quando você deixa a raiva e a murmuração tomarem conta da sua boca, das suas atitudes, você está dizendo que não confia totalmente no caráter de Deus? O povo de Israel, quando murmurou no deserto, eles estavam fazendo exatamente isso, descrendo de Deus? A murmuração é falta de fé, porque murmuramos quando as coisas não estão bem, mas Deus já prometeu que tudo vai ficar bem. Jesus, ele já nos deu a palavra que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa de Deus, não é uma palavra de homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. Maldito quem confia em outro homem, a Bíblia diz. Pode se frustrar, mas Deus nunca falha em nada que promete. Tudo que Deus me prometeu se cumpriu, absolutamente tudo. E tem coisas que estão ainda se cumprindo. Nós devemos confiar no caráter de Deus. Então você fica com raiva, que as coisas não estão do seu jeito, que você gostaria que fosse de outro jeito, quando na verdade, sabe, vai acontecer do jeito de Deus, da maneira dele. Confia. Mesmo que você não entenda, mesmo que o diagnóstico diga o contrário, mesmo que tudo esteja contra você e que os homens tenham dito que é impossível você ter essa vitória, Deus prometeu, ele vai cumprir. É por isso que nós precisamos sempre investigar se foi Deus que falou. Porque se foi Deus que falou, vai acontecer. Independente da circunstância, independente, sabe, dos resultados, vai acontecer, porque ele é Deus fiel. O prazer de Deus é ser confiado. As suas conversas devem revelar a sua confiança em Deus, a maneira como você fala. Você sabe que se uma pessoa ela nos desonra ou nos desrespeita pelo tom de voz dela, a gente já entende tudo. Quando a pessoa está de mau gosto, quando ela, sabe, não quer te ajudar, ela está ignorando você. Mas quando alguém está ajudando você de coração pelo tom de voz da pessoa, você já consegue ver que a pessoa está querendo ali lhe auxiliar, ela está querendo lhe dar um suporte. Bem, as nossas conversas, elas revelam se estamos confiando em Deus ou não. A maneira como nós estamos falando. Se você fala com esperança, se você fala com fé, se você fala acreditando que Deus vai fazer, que você acredita no caráter de Deus, que Ele nunca falhou com você, a sua maneira de falar expressa
se realmente você acredita que Deus, Ele pode ser confiado. Então isso é importante, a maneira como nós falamos da nossa vida, das situações que temos para resolver, das pendências que precisamos lidar. E isso vai atrair bênçãos para a sua vida, a maneira como você fala. A mente de Deus é mais aguda do que a nossa. A memória de Deus é mais longa que a nossa. Os seus ombros são maiores. Ele nunca esquece nada. E Ele tem toda a estrutura, todo o poder, toda a capacidade de te abençoar e de realizar aquilo que te prometeu. Lembre-se, a diferença dominante das pessoas é em quem elas decidiram confiar. É isso que nos difere de um e de outro. Em quem você confia? Em quem você acredita? Não, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus vai agir. Bem, isso é confiar no caráter de Deus. Agora, a pessoa que não confia no caráter de Deus, ela está sempre falando de uma forma negativa. Ela está sempre murmurando. Ela está sempre dizendo que não vai dar certo. Bem, você não está colocando ingrediente no seu milagre. Não adianta você orar. E isso está certo, sabe? Mas para o milagre acontecer, são vários ingredientes. Um deles é a oração e o outro é você confiar no caráter de Deus. Então imagina uma pessoa que está fazendo um pão, fazendo um belo pão. Tem que colocar farinha, tem que colocar fermento, tem que colocar açúcar. Ela está fazendo o pão. Ela precisa dos ingredientes certos. Não adianta ela só colocar farinha na tigela. Por mais que ela queira, não vai, sabe? Não vai virar pão aquilo. Ela precisa colocar todos os ingredientes para virar pão. É necessário para você viver o milagre, você colocar os ingredientes certos. Então não basta só orar, você precisa também colocar confiança no caráter de Deus. Escreva aqui nos comentários, eu confio no caráter de Deus. O que Deus te disser, Ele vai cumprir. O que Deus te revelar, é assim que acontecerá, que sucederá. As palavras certas podem lhe dar a motivação e a energia necessária para acreditar no seu milagre. A maneira como nós falamos vai afetar nossa relação com Deus, mas vai afetar a nós também. A Bíblia diz em Provérbios 15, 23, o homem se alegra na resposta à sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A maneira como você fala, do caráter de Deus, de como Deus tem cumprido as coisas na tua vida, de como Deus tem realizado as coisas na tua vida. É isso que vai trazer para você energia, para você continuar também. Então, é importante para o meu milagre colocar esse ingrediente de confiar no caráter de Deus, mas é importante isso estar nas minhas conversas também. Então, veja bem como você está compartilhando a sua esperança, a sua fé com as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas, em qualquer ciclo de conversa que você entrar, as pessoas vão estar falando coisas boas e coisas negativas. E aí você tem que estar testemunhando daquilo que você acredita e testemunhando do caráter de Deus. Vai acontecer porque Deus me prometeu? Vai acontecer porque Deus nunca me desamparou? Deus vai prover tudo o que eu preciso? Não vai faltar coisa alguma, nem para mim, nem para minha casa, nem para minha família? Deus sempre me guardou e vai continuar me guardando. Vai dar certo, tudo vai dar certo, porque o Senhor fala comigo e quando o Senhor fala comigo, Ele me respalda. Então a maneira como você fala do caráter de Deus, isso vai atrair bênçãos para a sua vida. As palavras de fé eliminam as dúvidas. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Milagres nascem pelas nossas palavras. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A maneira como você fala vai trazer milagre para a sua vida
ou não. A maneira como você fala, a maneira como você está expondo, a maneira como você, conversa, a maneira como você se comunica com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas próximas de você. Os milagres nascem pelas palavras. Milagres nascem pelas palavras. É por isso que você tem que falar como alguém que confia no caráter do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós estamos no reino de Deus, nós temos que ter uma cultura do reino. E a cultura do reino é: eu confio no meu rei, eu confio no meu Senhor. Ele nunca falhou, ele nunca me desapontou. Os homens falharam comigo, mas Deus jamais falhou comigo. Deus jamais vai falhar com você. Ele é fiel, Deus é fiel. Eu confio no caráter de Deus. A Bíblia diz: pode teu pai e tua mãe te desampararem, mas eu, o Senhor teu Deus, jamais te desampararei. As palavras de fé são sementes de saúde em todas as partes da nossa vida. Provérbios 12:18, a língua do sábio é saúde. A língua do sábio é saúde. Como eu falo, eu estou também expressando o caráter de Deus. Então, quando eu digo para você que Deus falou comigo, eu estou expressando, o caráter de Deus. Deus, ele fala. Deus se comunica. O caráter de Deus é fiel. Eu posso confiar. Quando a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele o fará, está falando de alguém que é confiável, alguém que eu posso realmente entregar o meu dia, entregar o meu problema e descansar que Deus cuidará de mim. A Bíblia diz: deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor, aquele que é fiel, aquele que tem caráter, aquele que diz e que cumpre, que nunca diz um A sem querer chegar no Z, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que começa e termina, ele é fiel. Eu confio no caráter de Deus. Deus não vai falhar contigo. Jamais. Deus jamais vai falhar com qualquer um de vocês. Escreve aqui nos comentários: eu confio no caráter de Deus, ele jamais falhará comigo. Deus jamais falhará com você, nunca falhará com você. Visualize Deus entrando na arena da sua vida. Ele está virando a maré em seu favor. Isaías capítulo 40, verso 4 e 5 diz assim: todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado, a glória do Senhor se revelará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor o disse. Isso significa que se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, a coisa vai acontecer. Não me pergunte como. Eu não sei por onde ele vai entrar, eu não sei quem ele vai mexer, eu não sei como isso acontecerá, mas acontecerá. Acontecerá. E você precisa de ver a fúria do diabo quando alguém ouve a Deus. Você não tem noção da fúria do diabo quando alguém ouve a Deus? Eu recebi uma direção de Deus esses dias sobre algo. Você não tem ideia da fúria desse bicho contra mim? Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Guarde isso. Quando Deus fala algo com você, isso é muito poderoso. Confie na palavra que você recebeu de Deus. Eu não sei, já passou tantos anos. Será que Deus vai cumprir? Ei! Confie, tenha confiança no caráter de Deus. Aleluia! Eu quero profetizar algo para você. Amém? Você recebe? Tudo que Deus te prometeu vai cumprir. Tintim por tintim. Pingos e vírgulas. Do início ao fim. Tudo que Deus te prometeu na palavra dele também vai se cumprir. Você crê? Então, se você crê, você vai compartilhar essa oração com 7 pessoas agora. Você vai mandar para teus amigos, parentes, pessoas próximas.
e abençoar a vida dessas pessoas, porque Deus está falando com você. Amém? Deus está falando com você. Deus está falando com você. O Espírito de Deus está falando com você. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, quero lhe convidar. Domingo agora, amanhã, nós vamos ter um grande culto, aonde eu estarei orando por toda pessoa que anda sentindo um peso espiritual, que sente que a vida dela está sobrecarregada. Eu quero lhe convidar a estar conosco nesse domingo. Eu estarei ministrando aqui em São Paulo, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, domingo 9 da manhã. Eu vou ministrar uma palavra sobre poder e autoridade no reino de Deus. Gente, vai ser incrível e eu convido você para estar junto com a gente, tá bom? E também segunda e terça, nós vamos ter um evento de batalha espiritual, onde eu vou mostrar para você por onde o inimigo está tirando a tua prosperidade, a tua alegria, roubando a tua paz, tua identidade. Tem guerras que precisam ser travadas no espiritual. Inclusive, tem uma série de situações que acontecem na vida de uma pessoa que é espiritual, mas ela não enxerga. Por isso eu quero mostrar para você nesse evento de batalha espiritual que nós vamos ter, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu convido você a estar junto conosco. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Se você quiser se tornar nosso aluno e participar desse evento, o link está aqui na descrição desse vídeo, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius07.com.br. Também hoje, às 10 horas da manhã, nós teremos programa em rede nacional pela Rede TV. E eu agradeço a todos os meus parceiros e intercessores que junto conosco estão nessa nobre missão. Tenho certeza que o nosso galardão, ele vem do Senhor. Ele nos recompensará por todo o esforço. Deus conhece o nosso esforço. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos declarar vitória em todos os níveis. Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Pai, porque o Senhor está me ouvindo. Graças te dou porque o Senhor ouve o clamor de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesse propósito. Estamos em oração, estamos em jejum e estamos acreditando a Deus que grandes coisas o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nada, Pai, ficará no nosso caminho, porque sabemos que o Senhor é maior. Sim, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no caráter de Deus e sabemos que tudo que Deus tem nos prometido, Ele irá cumprir. Seu caráter é fiel, sua fidelidade não falha. Senhor, libera do teu poder sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E que seja quebrado todo tipo de influência do mal na vida dos filhos, no casamento. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão perturbadas, que estão cansadas, afadigadas,
E no nome de Jesus, que essa pessoa receba um alívio do alto, que saia agora completamente todo o peso, toda a opressão espiritual e que venha sobre a vida dessa pessoa tempos de paz, que vitória de Deus entre agora na sua casa, vitória de Deus entre no seu trabalho, vitória de Deus entre agora em todos os seus planos, viagens, compromissos, vitória de Deus, que o Senhor guarde essa pessoa, que o Senhor a abençoe em tudo que ela fizer, Senhor, que ela prospere em tudo que ela colocar a mão, no nome de Jesus Cristo. E eu quebro agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que vem para procrastinar, tudo aquilo que vem para deprimir, tudo aquilo que vem para jogar essa pessoa na cama, e eu declaro em nome de Jesus, seja livre agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que todo tipo de opressão, de ataque espiritual na mente, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que toda rebeldia dentro dessa casa cesse, todo tipo de bate-boca, de discórdia, de conflitos, acabe nessa casa e que venha tempos, Senhor, de harmonia, venha tempos de cumplicidade, venha tempos, Senhor, de acerto dentro deste lar, dentro dessa casa. E eu peço Tua paz, Pai, eu peço Tua bênção e oro, Pai, para que o Senhor multiplique as bênçãos no caminho dessa pessoa. Ajude-a, Pai, a consertar aquilo que foi quebrado, aquilo, Senhor, que ela mesmo causou, que o Senhor possa colocar a mão e capacitá-la, fortalecê-la em o nome de Jesus. Desde já eu quero declarar a palavra, vai se consertar totalmente em nome de Jesus. Amém e amém. Está liberada a palavra. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã vai ter um trechinho de um podcast incrível que eu tive com um grande amigo meu, pastor Josimar Fonseca. Que Deus abençoe a todos e depois de 18 horas estaremos também novamente aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e vitória em todos os níveis na tua vida. Até mais.